No vídeo anterior, vimos Tanuma ser encurralado, e no calor do momento, Yakuza parecia estar disposto a arrastar todos para o fundo junto com ele. Diante de Jinsei Nagai, Tanuma estava prestes a soltar a verdade que mudaria muita coisa. Uma verdade suja, escondida nas sombras da lei. O inspetor Akahara, o homem que vestia o distintivo da justiça, também armava nas costas do chefe de polícia Enjoji Masayoshi. Mas no momento onde mais poderia ter sido dito, o próprio Akahara disparou contra a cabeça de Tanuma, encerrando assim a possibilidade dele abrir o bico. Porém, uma coisa ficou em alerta pra gente. Por que ele não disparou em Jinsei Nagai? Se Jinsei era o problema ali, encurralando o seu antigo companheiro Tanuma, por que ele disparou em Tanuma? Dava a entender que existia um problema muito maior do que o próprio Jinsei Nagai, o Yakuza lendário que luta de mãos nuas. O vídeo de hoje começa com a equipe legista em volta do corpo de Tanuma e eles diziam: a vítima é Yu Tanuma, vice-tenente do grupo Shuoshinshu. A causa da morte foi um tiro na testa. O atirador foi o inspetor Wakahara Yasufumi, em legítima defesa, é claro. Fechavam o corpo num saco preto e levavam. Já a Jinsei, que estava próximo, olhava em volta e via o Akahara também próximo de lá, dizendo: bem, eu estava apenas passando pelo local e aconteceu o que aconteceu. Eu precisei agir para salvar um cidadão. Jinsei se aproximava e questionava: por que você atirou nele? Akahara respondia: se eu não tivesse atirado, o senhor estaria morto agora. Jinsei questionava: mortos não contam histórias, né? Akahara questionava baixinho: oh, você quer morrer e descobrir? Enjoji Masayoshi nessa hora se aproximava e questionava: você está bem, Jinsei? Jinsei acenava com a cabeça e Enjoji dizia: isso deve ter sido muito difícil para você. Bom trabalho, Akahara. Você se importaria de nos dar um pouco de privacidade agora? Akahara respondia: ah, sim. Jinsei era seu servo pessoal, não era, chefe? Enjoji não respondia nada, e quando o Akahara se afastava, ele dizia: então o inspetor Akahara salvou sua vida pelo visto. Jinsei respondia: graças a ele perdi qualquer esperança de descobrir quem está por trás de Tanuma. Enjoji questionava: você acha que pode ter sido o grupo Shuoshinshu? Jinsei respondia: eles estão de olho em você, como chefe de polícia. A Yakuza geralmente só ataca os fracos. Eles não são burros o suficiente para se meterem em briga com as autoridades. Mas antes de morrer, Tanuma disse que não é só a Yakuza que te acha insuportável. A cena cortava para tempos depois, no apartamento de Jinsei Nagai. Ele dormia tranquilamente até que escutava alguém batendo na porta. Jinsei acordava e abria a porta coçando o saco e dizendo: sim, quem tá aí? Nos era mostrado a senhora Enjoji que travava. Ele se assustava, fechava a porta e dizia: só um minutinho, senhora. Vou me trocar agora mesmo, perdão. A cena cortava para minutos depois, onde Jinsei preparava um chá e a senhora Enjoji dizia: desculpa por ter te acordado. Jinsei amenizava: imagina, tudo bem. Já estava me levantando. A senhora Enjoji olhava um cartaz escrito: separação de lixo. Segunda e quinta, materiais inflamáveis. Segunda, materiais não inflamáveis. Terça, plástico, garrafas e latas. Quarta, papelão e revistas. Sexta, caixas de papelão, roupas e jornais. Ao analisar o ambiente, ela dizia: você mantém este lugar surpreendentemente limpo. Jinsei respondia: nós da Yakuza somos treinados em limpeza dia após dia, no escritório e na prisão. A senhora Enjoji olhava em volta, via produtos de cabelo, pentes e para um careca aquilo era no mínimo cômico. Em seguida ela via papéis na parede escrito: não desista, suas raízes ainda não morreram. Quem se importa se cabelos caírem? Isso acontece com todo mundo. A senhora Enjoji questionava: aquele quadro é o desenho que a Yumi fez pra você? Jinsei respondia: sim, é o meu maior tesouro. Uma mocinha está indo. A senhora Enjoji dizia: ela está se sentindo sozinha sem você. Jinsei Nagai dizia: senhora, quando ela estiver assim, faça uma imitação do Iron Kiba. Venham pra cima, seus desgraçados. Façam isso e vocês a animarão rapidinho. E quando isso não funcionar, façam uma burra no cio. A pequena adora isso. A senhora Enjoji questionava: certo. Aliás, você gostaria de voltar para nossa família, Jinsei? Estamos todos esperando por você. Jinsei tentava se conter, mas começava a chorar e a senhora Enjoji questionava confusa: eu disse algo que te incomodou tanto assim? Jinsei respondia: não, de forma alguma. Só estou feliz, senhora. Muito feliz. Mas eu não posso. Pelo menos não até que isso esteja resolvido. Eles partiam para uma volta e Jinsei dizia: a vida do seu marido está em perigo. É melhor eu manter distância dos Enjojis até que eu os tenha afastado. A senhora Enjoji dizia:
Muito bem, Jinsei, posso seguir daqui sozinha. Jinsei dizia: juro que protegerei seu marido, senhora. A senhora Enjoji tropeçava e ele a segurava respeitosamente. Ambos se encaravam por alguns segundos e a senhora Enjoji dizia corada: Me desculpe. Jinsei amenizava: Ah, não, está tudo bem. A senhora Enjoji dizia: Por favor, volte em segurança, Jinsei. Jinsei pontuava: Sim, diga à mocinha que Jinsei sempre estará com ela. A senhora Enjoji acenava com a cabeça e a cena cortava para um escritório chamado Sakamaki Empréstimos. Lá o antigo Dom Sakamaki dizia: O inspetor Wakahara era um intermediário de metanfetamina. Ele comprava metanfetamina de Tanuma e a vendia para os traficantes estrangeiros. Jinsei pontuava: Mas Wakahara matou Tanuma. Sakamaki sugeria: Não pode ter sido apenas para silenciá-lo. A cena cortava para uma casa de banho. Lá Takeuchi Seiho se drogava como de costume, e à sua frente estava o inspetor Akahara com uma mulher. Enquanto ela fazia seu trabalho de prostituta, ele fumava e questionava: Escute, Takeuchi, eu sei que você tem droga suficiente para vender, mas não acha que está exagerando? Lembre-se, vou ter que comprar minha Speed de você em vez do Tanuma. Takeuchi dizia: Apenas confie em mim. Akahara dizia: Mesmo assim, nunca imaginaria que você tivesse a ambição de se tornar o herdeiro do chefão. Takeuchi corrigia: Não é ambição, é autoproteção. Wakahara pontuava: Se o Tanuma tivesse assumido o grupo, a primeira coisa que ele faria seria se livrar de viciados como você. Takeuchi alertava: Bem, o mesmo vale para você. Se descobrissem que um inspetor estava traficando metanfetamina, você estaria em maus lençóis. Normalmente a polícia deveria encobrir seus escândalos, mas aquele chefe não recebeu o memorando que você merecia, certo? Sabe Deus o porquê. Aquele chefe de polícia odeia tanto assim a Yakuza? A cena cortava para o escritório de Sakamaki. Lá o antigo Dom questionava: Jinsei, você sabe por que Enjoji odeia tanto a Yakuza? Jinsei se surpreendia com a pergunta, e antes de saber a resposta, a cena cortava para um cemitério. Lá Enjoji Masayoshi e a sua esposa estavam diante de uma lápide da família Enjoji. Em seguida, íamos para um flashback, num jogo de futebol lotado de torcedores. Lá um aluno jogador tocava para Enjoji, que via a bola chegar na sua direção e a recebia com um chute direto pro gol. A equipe comemorava. Em seguida, a cena cortava para um bar, onde os jogadores comemoravam a vitória, e um deles dizia: Cara, eu nunca imaginei que ganharíamos a última partida da nossa carreira universitária. Outro reclamava: Acho que é o fim da nossa vida de estudante. Finalmente vamos entrar no mercado de trabalho. Que pensamento pesado. Um deles questionava: Elaiá, a triste vida de um empresário sem futuro, né? Mas um de nós se deu bem. Com certeza se deu bem. Ele é o herdeiro do Grupo Enjoji, uma das principais empresas de aluguel de escritórios do Japão. Comentavam: ele nasceu em uma classe social completamente diferente da nossa. A cena cortava para uma residência, onde um ancião questionava: Como é? Dar uma volta pelo Japão? O jovem Enjoji respondia: Sim, meu pai, eu realmente quero dar uma volta por este país sozinho. O velho Enjoji pontuava: E quando isso terminar, suponho que você queira viajar pelo mundo para ampliar seus horizontes. O jovem Enjoji dizia: Ah, sim, isso parece uma ótima ideia, meu pai. O impaciente, o velho Enjoji dizia: Que absurdo! Você se tornou o filho pródigo. Você é o herdeiro da honrada família Enjoji. Um dia você liderará o grupo Enjoji. O jovem Enjoji dizia: Sim, meu pai, eu sei que chegará o momento em que assumirei a herança da família Enjoji. Mas calma, deixe-me ser livre por um tempo. O velho Enjoji questionava: Por que você precisa andar pelo Japão? Não me diga que está indo em uma viagem para se encontrar, como todos esses adolescentes dizem hoje em dia. O jovem Enjoji questionava: Meu pai, e daí se for uma viagem para me encontrar? Eu segui todas as suas regras a vida inteira. Fui aceito na universidade que você queria que eu fosse aceito e tirei as notas que o senhor queria. Por que você não me liberta de uma vez? Eu quero seguir meu próprio caminho, quero viver a minha própria vida. O pai questionava: Você quer virar um cachorro de rua, por acaso? O jovem Enjoji dizia: Eu prefiro ser um cachorro de rua do que viver assim. Pelo menos vou poder cuidar de mim mesmo. O velho Enjoji exclamava: Então espero que você esteja pronto para cortar os laços com a sua família. A cena cortava para uma mulher, tempos depois, dizendo até mais. E o jovem Enjoji dizia: Certo, estou indo agora, mãe. Sua mãe dizia: Adeus, meu filho, se cuide. O jovem Enjoji questionava: E o pai, como está? A mãe respondia: Na verdade, ele está te apoiando. Afinal, ele passou 3 anos viajando pelos Estados Unidos depois de se formar na universidade. O jovem Enjoji questionava:
O pai viajando? A mãe respondia: sim, tal pai e tal filho. Nos era mostrado seu pai olhando uma foto do filho com um sorriso no rosto. E fora da casa, Enjoji reverenciava e gritava: meu pai, prometo voltar para casa um homem melhor. Voltávamos para o presente, onde a senhora Enjoji dizia: eu não sabia que você tinha feito uma viagem pelo Japão. Enjoji Masayoshi pontuava: sim, mas foi interrompida. Voltávamos para o flashback, onde ele contava: eu raramente ligava para casa, mas por algum motivo achei que deveria dar notícias aos meus pais. Um orelhão, Enjoji, barbado e cabeludo, questionava: como? Eles saíram? No futuro ele dizia: pensando bem, talvez tenha sido uma premonição. A cena cortava para a residência de seus pais. Lá ambos foram assassinados nas respectivas camas, seu pai de olho aberto e com uma faca próxima, e Enjoji contava do futuro. O assassinato foi cometido pelo grupo Shuoshinshu. Eu sabia que meu pai estava em conflito com o grupo Shuoshinshu por causa da compra de terras. Enquanto eu vagava sem me preocupar com nada, meus pais... Antes de ele completar sua frase, voltávamos para o flashback, onde Enjoji ia até a delegacia, via o assassino e questionava: ele é o culpado? Mas ele é só um garoto, policial. O delegado respondia: sim, mas ele ainda é associado ao grupo Shuoshinshu. Enjoji questionava: ele realmente os matou? O delegado respondia: ele confessou que não estava agindo sob ordens do grupo, mas que fez isso para se promover. Enjoji questionava: e você acredita nessa confissão fajuta? Além disso, meu pai era um grande homem com uma faixa preta de 5º grau no judô. O senhor acha mesmo que aquele garoto poderia matá-lo só com uma faca? Ele obviamente é um bode expiatório. Uma criança, por mais que esteja com uma faca, não vai ganhar de um profissional. O delegado pontuava: bem, isso é mais fácil dizer do que fazer, rapaz. Enjoji insistia: o verdadeiro culpado ainda está à solta. Por que vocês não fazem uma investigação completa? O que diabos a polícia japonesa está fazendo? Vocês realmente acham isso normal? No presente, ele voltava a contar: ironicamente, foi só depois da morte dos meus pais que encontrei meu caminho na vida. Despertei para a ideia da justiça social. Estudei muito, e um ano depois passei no concurso público com louvor, e escolhi a polícia. Isso foi há 20 anos, mas ainda não perdoei as pessoas que mataram meus pais. Íamos para Jinsei Nagai, que acabava de ouvir aquela mesma história da boca do Dom Sakamaki, e o Yakuza lendário dizia triste: eu não consigo acreditar que isso aconteceu com ele. A cena cortava para Takeuchi Seiho, que exclamava: o nosso chefão tinha fortes ligações com os assassinatos dos Enjojis. O chefão do grupo Shuoshinshu, Goki Nakashiro. O inspetor Akahara se surpreendia, e a cena cortava para um aeroporto, onde o chefão Goki Nakashiro voltava de sua viagem do Havaí. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Estejam preparados, pois a chapa vai esquentar. E se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem, like para ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.